Vivo, esperando. Valeu, Sávio. Tamo aí, garoto. Estamos juntos. Miriam Topolar. Muito bem. Convidar aqui. Olha aí, pessoal. Um abraço a Silânia, Francisco Pinto, Fabrício. Aí, galera. Um abraço aí para vocês, todos que estão aí conectados nesse momento marcante que é a nossa conversa com a Miriam Topolar. Vou dar um salve aí também para os meus amigos, né, do Coletivo em Gráfica, estão aí todos atentos, estão assistindo aí a Andréa Daolio, a Sandra Montenegro, o Jesse Pirajá e o Zakira. Só lembrando, pessoal, que essa live de hoje, ele era para ter sido o mediador, era o Jesse Pirajá, né? Mas, por motivos técnicos, ele passou a bola aqui para mim, a responsabilidade muito grande de estar fazendo essa mediação aí com a minha amiga e professora Miriam Topolar, ela que está lá no Rio Grande do Sul, né, e conosco, conectado, e a gente vai bater um papo, conversar nesse momento aqui muito marcante, que é um isolamento social. E aí eu vou fazer uma apresentaçãozinha da nossa queridíssima Miriam, tá? Para que vocês fiquem sabendo um pouco, né? Um resumo, porque o currículo da Miriam é muito grande, então a gente tem que resumir, senão eu ia passar a live todo falando. Então vamos lá. Hoje o projeto Coletivo em Gráfica convida, é um projeto bem bacana, esse convida, né? Já tivemos outros participantes. Nós temos a honra de receber a Miriam Topolar. Nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1960, tem história. É artista plástica, olha aí, mestre em artes visuais pelo Instituto de Artes da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2003. É professora de litografia do Ateliê Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre desde 1997. Miriam é apaixonada pela gravura e vem se dedicando à litografia, objeto de suas pesquisas ao longo desse tempo. E tem um conceito, né? Ela é uma de suas obras. Ela dialoga com a questão marcante, né? Questões que relacionam a memória e também a identidade, com repetições. O gosto de investigação também faz parte da pesquisa da Miriam e suporte poucos convencionais, né? Desde 1983, ela vem participando de salões de artes, exposições coletivas e bienais de gravura no Brasil e no exterior, tais como Argentina, Japão, China, Egito, e ao longo de suas carreiras em outros países, né? Também ela já foi premiada várias vezes. Eu posso até citar aqui algumas premiações que realmente têm relevância, que foi o segundo prêmio Açorianos de Artes Plásticas, né? Também ela teve um destaque muito grande na gravura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E é isso. Ela também lançou um livro, né? A Memória da Litografia, Pedras Raras, da Livraria Globo, que ela vai também falar para a gente um pouco sobre essa sua pesquisa. Então, nada melhor do que a gente estar aqui com a Miriam. Olá, Miriam, seja bem-vinda ao nosso projeto. Oi, Tomás. Obrigado aí por aceitar o convite. Que prazer, surpresa, né? Estamos aqui conectados, falando de arte, nesse momento bacana. E aí, Miriam, tudo bem com você? Como é que tá? Tudo bem. Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje. Estou com muita saudade de todos os meus amigos aí de Fortaleza. E estou vendo aqui também, queria dar um beijo para todos os... Tem vários ex-alunos meus que eu vi que estão aqui entrando na live. Isso, a Clarita, minha amigona, artista daqui, a Zanza, outros ex-alunos meus aqui que eu tô vendo. Ximenes, gravurista também, né? Ximenes entrou aí. A Zulânia, Elvídia, enfim, um beijo para todo mundo e eu tô bem contente.
E, Eu bom, acho, eu fico feliz, né, em estar recebendo você aqui no nosso projeto. Coletivo em Gráfica, Miriam, ele está desenvolvendo projeto sempre sem parar. Nós começamos em 2016, né? Então aí estamos, mesmo nesses momentos que não estamos tendo exposições, né? Presencial nas galerias, nos salões, mas estamos desenvolvendo um trabalho que é esse trabalho virtual, né? Que é uma descoberta nova. E eu acredito que vai ficar, né? Mesmo quando voltar o normal, a gente vai continuar porque é uma ferramenta bem interessante, né? Você está dialogando, falando sobre arte para os espectadores, os amantes das artes. Então, Miriam, para a gente começar o nosso papo aqui, a gente tem que começar do início, né? Então, eu preparei aqui umas perguntinhas, né, para a gente não se perder. Eu queria falar, que você começasse, né? Fala um pouco aí para a gente como se deu o início da sua carreira artística, né? Eu sei que foi muito nova, né? Muito 14 anos de idade, você já estava praticando arte no Ateliê Livre. Fala um pouco aí pra gente como é que começou essa sua carreira artística meteórica, né? Porque muito nova, já estava dentro do ateliê. nem, nem tão meteórica assim, Tomás. Na verdade, assim, é aquela velha história, né? A maioria dos artistas, eu acho que assim como eu, desde pequena sempre gostei de desenhar, de arte, de história da arte, enfim. E aí eu tive a sorte que o meu pai, que era professor de educação física, Hum, ele era funcionário da prefeitura. Então, ele me levou para fazer aula no Ateliê Livre, quando eu tinha 14 anos. Fui eu e mais duas amigas, colegas de colégio, a Tita e a Flávia, e fomos ter aulas lá no ateliê. Na verdade, o ateliê, ele só recebia alunos a partir dos 16 anos. Mas como eu tinha o pistolão do meu pai, né, que me levou lá e conhecia todos os professores, todos os artistas e tal, aí eu comecei. E foi ali que eu comecei a fazer estilo, no Ateliê Livre com o Armando. Eu ainda não conhecia litografia, gostava de gravura, mas estava no início e tal, aquele trabalho bem adolescente, enfim. Depois, mais tarde, fiz vestibular para artes plásticas no Instituto de Artes da URGS, onde fiz toda a minha formação. Quando fiz vestibular, resolvi fazer artes plásticas, minha mãe, me lembro que me disse o seguinte: minha filha, já que tu vai fazer artes, então faz licenciatura, porque aí tu vai ter uma profissão. Aí, na época, né, fiz vestibular, me formei em licenciatura para ter uma profissão, né? Vou ser professora, porque meu pai era professor e minha mãe também era professora primária. Então, para eles era muito importante que eu tivesse uma segurança, que eu tivesse, enfim, uma maneira de sobreviver, de ganhar dinheiro, porque a gente sabe que artista é difícil, né? É bem hoje em dia difícil de é tu. um desafio, né? É um desafio viver de arte, né? E aí a gente tem que ter a segunda profissão. Geralmente a gente corre para professor, né? Que é onde a gente consegue assimilar a arte com fazer artístico, né? Justamente. Então, me formei em licenciatura, aí permaneci no Instituto de Artes, fui fazer bacharelado em pintura. Então, a minha formação na faculdade, primeiro foi licenciatura, depois fiz o bacharelado em pintura. Na época ainda não tinha esse interesse que eu passei a ter com a gravura, né? Esse amor ele surgiu um pouco mais tarde e comecei a dar aula em escolas, ao mesmo tempo que ia desenvolvendo o meu trabalho em gravura. Fiz daí curso no Ateliê Livre de litografia com o Danúbio, início da década de 80. Aí sim, né? Isso depois eu já estava formada, já estava trabalhando, formada, enfim, já estava participando de salões e começando, né, a minha vida profissional como artista. E
saí do Ateliê Livre e fui fazer litografia num ateliê de 3 artistas gravadoras muito importantes aqui em Porto Alegre, Só, que se chamava só, MAN. Oi. só recalculando aqui, eu queria saber de você, começou a falar sobre essa questão da relação, né, da sua formação na universidade, que você, ela se deu a partir do curso do Ateliê Livre, né, que surgiu esse interesse pela formação em artes visuais, teve todo esse início, assim, por conta dos cursos que você fez no Ateliê Livre, isso foi te dando um embasamento para que você seguisse a carreira profissional e tentasse se formar? Queria que você desse essa fala sobre Eu esse acho que momento. sim, eu acho que tudo vai se. As coisas vão convergindo, vão se misturando, né? Essa minha formação, através do Ateliê Livre, a minha formação no Instituto de Artes, depois o meu mestrado, comecei um trabalho de pesquisa, desenvolver no MAN, como eu estava te dizendo, quando eu fui para o MAN, Uhum. MAN, ateliê de litografia, um ateliê particular que funcionou durante 10 anos em Porto Alegre. Foi um lugar de muita efervescência, né, de muitos artistas, de muitos projetos. Ele pertencia a Nico Herskovits, a Maria Tomazelli e a Marta Logercio, por isso as iniciais dela, Maria, Anico e Marta. Então era o MAN Ateliê de Litografia. Ali no Que MAN que bacana. realmente eu trabalhei muito, foi uma grande, grande, grande produção de gravuras, assim, eu produzi muito ali no ateliê, no MAN, e aprendi muito com as gurias, né, com a Nico, com a Maria e com a Marta. Cada uma tinha um jeito, uma personalidade, e eu fui aprendendo, convivi com o Iberê Camargo, com um monte de outros Olha artistas só. gravadores, isso foi muito rico para mim. E aí depois a curiosidade também é que quando eu retornei ao Ateliê Livre, retornei como instrutora, né? Já daí no primeiro concurso que teve, Tá tendo concurso uma público falhazinha. em 96. Tu tá falhando aí, Tomás. Não, mas tá tudo bem. Vai lá, continua, dá para ouvir agora. Tá ótimo, voltou. Bom, então é isso. Aí, a partir desse, eu acho que a formação de um artista, ela se dá em várias instâncias, em vários momentos, a convivência com outros artistas, os salões. Agora, principalmente, tu tem um espaço na tua vida, na tua semana, para te realmente produzir. Porque eu acho que tu só aprende arte fazendo muito. E a gravura, eu acho que ela tem essa característica que ela é uma linguagem, né? Que ela tem uma técnica, que tu tem que aprender uma técnica que exige muito de ti, que exige muito estudo, e ao mesmo tempo tu tem que ter uma bagagem também de produção, de imaginário, de material interno, de coisas da vida para tu realmente produzir, porque não adianta só tu conhecer a técnica e, bom, tu ponça uma pedra, tu prepara tudo e tal, e aí tu te depara com uma pedra e o que que eu faço, né? Então eu acho que é uma construção de muitos anos e as coisas vão se encaixando. Bom, né? Eu queria, assim, é uma experiência muito incrível, né? Você desenvolver, você teve grandes mestres, né? E você teve nesse percurso, né, no ateliê, uma, uma criação própria, né, do teu trabalho. E, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência no ateliê de gravura, né? Assim, quais foram os desafios que você enfrentou, né, nesse período? Qual a sua visão sobre o mercado também, que é interessante falar sobre essa questão do mercado, considerando assim a cena atual do momento, né? Assim, porque a tua gravura ela é contemporânea, né? Então assim, ela se assimila dentro do contemporâneo. A tua litografia,
ela não é só uma cor, elas são monocromáticas, né? Então, ela e também não leva para o lado popular, é um bem contemporâneo. Então, assim, fala um pouco sobre essa experiência, as dificuldades que você teve no começo, né, do Ateliê Livre, para a gente saber esse Bom, percurso aí, que é interessante. em 96 eu fiz o concurso público, né, para instrutor de artes no Ateliê Livre da Prefeitura. Lá eu trabalhei durante 23 anos, coordenando a oficina de litografia do ateliê. Essa oficina, ela era antes coordenada e o orientador, o professor era o Danúbio Gonçalves. E eu acho que é importante também dizer que o Danúbio, para quem não conhece, ele foi um artista muito importante aqui, um artista gravador muito importante aqui no Rio Grande do Sul. Ele pertenceu ao grupo de Bagé, e ele que, além desse lado do Danúbio, né, de artista, gravador, do grupo de Bagé, enfim, clube de gravura, ele tem uma importância. Eu tô rindo porque tem um cachorro latindo aí, É, que é o que eu tô vizinho aqui. escutando. Vou fechar aqui. Tá ótimo, o cachorrinho. Então, é importante mencionar que o Danúbio, aqui no Rio Grande do Sul, ele tem uma importância histórica também, porque ele foi o responsável pela introdução da litografia artística no Rio Grande do Sul. Porque o que acontece? Quando o offset entrou, né, na gráfica, por volta de em 1904, o offset foi inventado e Uhum. aí a litografia ela caiu em desuso. Então, o que que Ficou mais aconteceu? artística, né? Ela ficou Se mais no criou, processo artístico, né? sim, mas entre o fim da litografia e a volta do processo artístico, se criou um vácuo. Por quê? Entre 1910, que foi o declínio da litografia no Rio Grande do Sul, e 1900 e a entrada do offset, e 1960, que foi a volta da litografia como Ah, litografia artística, teve um vácuo de aproximadamente 50 anos, onde foram se perdendo. Essas gráficas caíram em desuso, foram fechando, e esses técnicos, esses artistas, esses letristas, desenhistas, impressores, eles foram se perdendo, e esse conhecimento foi se perdendo. Então, por volta de 1960, com a inauguração do Ateliê Livre da Prefeitura, com a criação do Ateliê Livre, foi criada, então, a oficina de litografia junto, pelo Danúbio. Na época, o então diretor Chico Stockinger chamou Marcelo Grassmann, de São Paulo, para ministrar um curso de bacana. lito no ateliê. E ninguém sabia nada de lito. Então, o Marcelo Grassmann veio, passou 2 semanas aqui em Porto Alegre, junto com o Danúbio, passando os conhecimentos que ele tinha. Mas ele também não sabia muito. Então, isso me lembrou muito a situação lá da Escola de Artes e Ofícios, quando eu fui, Exatamente, porque é verdade. o Danúbio contava, né, que quando o Marcelo veio, o Marcelo dava uma acidulação na pedra, eles conseguiam tirar uma média de 6, 7 impressões de uma pedra, o desenho começava a fechar, porque o próprio Marcelo Grassmann, ele não tinha muito conhecimento também. A partir Tudo era muito dali, novo, desse né? curso, Tudo era muito novo, né? era novo para eles porque o É, conhecimento simplesmente se perdeu. E aí, a partir dali, que em 61, 62, o Danúbio foi numa incansável pesquisa e tentando, errando, acertando, experimentando, ele conseguiu retomar a litografia artística aqui no Rio Grande do Sul através do Ateliê Livre. Aí, em 96, eu entrei através desse concurso para dar aula de lito no ateliê
E ali eu fiquei todos esses anos junto com os impressores, né? O Danúbio se aposentou, mas ficaram os dois impressores, que eram o Neucindo e o Rogério. Eu era uma guria ainda e tal. E o que que aconteceu? Cheguei lá, era na verdade um universo masculino, porque tinha um professor e os dois impressores eram parceiros ali. Se criou um impasse, um estranhamento assim comigo, pô, o que que essa guria veio aqui, né? E então nós tivemos alguns conflitos no início, assim, eu com os impressores na época, mas as coisas foram se ajeitando e as aulas Adequando, né? seguiram, né, da minha maneira daí, né, do meu jeito e tal. E no ateliê a gente tinha uma média de 40 alunos por semestre lá, oficina de lito. A gente tinha muitos projetos legais, grupos de estudo, exposições, enfim, foi um período Bacana. muito bom, muito efervescente, né? E infelizmente agora o ateliê ele se encontra numa situação bem difícil, em função de questões da prefeitura e tal, e eu espero que haja uma retomada também desse espaço, Já né? o ateliê, você tinha falado que já estava parado, né? E agora com esse isolamento, esse problema aí foi que parou de vez, né? Não Tá só bem, esse ateliê, mas a maioria dos ateliês, inclusive o daqui da Escola de Arte e Ofício, Tomás Pintor Sobrinhos, também está parado, né? Nós estamos aí esperando voltar em agosto, né, ou setembro, e aguardar. Mas, Miriam, eu queria saber de você, assim, fala um pouco, porque essa questão, né, que você como você lidar, né, se dá essa questão do sendo professora e artista, né? Você acha que um beneficia o outro tira o proveito do outro? olha, Fala um pouco dessa olha, questão aí que a Tomás, gente discutiu muito, né? Que é sobre quem é sabe que artista não pode ser professor, quem é é professor não pode ser verdade. artista. E tu sabe que eu vi que o Sebastião tá aí, né, nos vendo na live. Tá aqui. E Ele quando comentou na eu live dele. ouvi quando eu ouvi o Sebastião falando sobre isso, eu me identifiquei muito com ele. Porque eu acho que tem um pouco de preconceito também com o fato de, é artista, é professor, mas daí se é professor. Tem gente que tem um pouco essa coisa assim, mas quem ensina, sei lá, tem um pouco dessa questão que fica meio. Eu acho que é um preconceito mesmo, mas eu acredito assim, eu tive a sorte de poder dar aula de uma coisa que eu amo e de uma linguagem que é a minha mesmo, que é a litografia. E eu acho que isso é um privilégio muito grande. Eu estar dentro de um ateliê de litografia, de uma oficina, e ter Uhum. todo aquele espaço para ensinar e também para produzir. Então, eu tinha 20 horas aulas semanais com os alunos, e o resto do meu dia eu praticamente ficava na oficina fazendo as minhas gravuras, experimentando, testando coisas. E eu acho, na verdade, que o contato com os alunos ele te alimenta muito, ele alimenta o teu trabalho. Tem alunos mais jovens, mais velhos, enfim, cada um traz desafios, te desafia a solucionar problemas, a pensar nos trabalhos dos alunos, trocar ideias, e eu acho isso muito legal. Isso me ajudou sempre muito na minha produção, me questionou muito. Uma coisa também que eu acho legal e que eu gostava muito e gosto é de misturar os alunos. Eu nunca gostei de a turma dos iniciantes, a turma dos intermediários e a turma dos avançados. Eu acho bacana que fique um iniciante, alguém que está começando e que está vendo o trabalho de um artista que já produz há mais tempo. Porque quando tu olha o outro, e o outro já sabe mais do que tu, ou está fazendo coisas diferentes
tu faz, tu vai aprendendo também, observando outras coisas. Então, eu certeza. acho que essa mistura de momentos de cada um, eu acho que é muito enriquecedor também, né? Sempre é um E aprendizado, então, né? Tudo é um aprendizado, né? Os sim, alunos também, eles trazem do seu cotidiano coisas novas, né? Que o professor, nem o professor sabe tudo, né? Então a gente aprende todo dia, constantemente você aprende algo novo com os alunos, né? E a questão das sim. perguntas, né? Dos problemas que surgem, é um questionadores, e aí você vai até, quando você vai até estudar mais, vai pesquisar mais para que você possa dar resposta para os alunos, entendeu? Então a gente está sempre se reinventando, né? Então acho que isso eu acho que não diminui ser professor e ser artista. Tem gente que tem esse preconceito, eu sou professor e artista. Eu acho muito um aprendizado a mais, entendeu? Eu acho que isso que você está falando, Miriam, ele respalda em todos os professores e artistas, né? Mas tem que ter esse paralelo da outra profissão, né? Felizmente nós Eu temos acho isso aqui. muito bom. Para mim sempre foi muito bom, foi muito enriquecedor, né? E bom, e aí nesses anos todos, transitando É entre. uma coisa que é interessante que você, eu acho que vai, depois que você se formou, né? E aí, assim, eu queria saber essa questão da sua entrada no ateliê depois de tanto tempo, à frente do professor Danúbio, né? Danúbio Gonçalves, que comandava o ateliê livre lá e tudo. E aí você começou a estudar lá muito nova e se formou e voltou, né? Sendo considerado assim, um ateliê só de homens, né? Que você já tinha falado. Então, assim, o Danúbio já está lá há muito tempo, né? Ele estava há quanto tempo lá no comando, o Danúbio, no Nossa, ateliê? o Danúbio ficou desde o início, né? Ele foi diretor muitos anos também no Ateliê Livre. Ele estava desde o início da criação da oficina de Lito, da criação do Ateliê Livre. Então, quando eu cheguei em 96, o Danúbio estava lá há Vixe, mais de 30 anos. Então, já tinha uma estrutura, uma maneira de trabalho e tal, que já era deles ali, estrutura, né? né? É por isso E assim que também. é difícil, né, Miriam? Você chegou lá, existia assim, como você falou, que era um ateliê de homens, né? Então assim, existia um certo preconceito nessa questão de substituir o Danúbio, né? E aí a Sim, responsabilidade aumentou, né? Então como foi essa sua eu acho recepção, que né, com os sim. impressores, né? Fala aí um Os pouco. impressores, na verdade, assim, o Danúbio, o Neucindo e o Rogério, eles já me conheciam desde adolescente, né? Ah, Então, quando eu voltei, quando eu entrei para o ateliê, quando eu retornei como professora, eu entrei através de um concurso, né? Eu fiz um concurso público, que foi o primeiro e único concurso que teve no Ateliê Livre. Foi um concurso público através da prefeitura de Porto Alegre e então eu entrei através de um concurso para dar aula. Eles já me conheciam, sempre gostaram, a gente já era amigo, né? Eu, o Neucindo, o Rogério, o próprio me Danúbio me prestou. conhecia. Só que, claro, que se criou um pouco de um atrito, digamos assim, de uma. E também porque eles tinham uma ideia de litografia, tá? Muito tradicional. Eles tinham um aprendizado, uma formação muito tradicional e muito, como é que eu vou te explicar? Muito rígida. Então, muitas vezes, quando a gente queria fazer coisas diferentes, quando a gente queria, bom, usar outros materiais, usar outros suportes, às vezes se criavam uns certos conflitos ali. Porque eles achavam, tem que ser papel, tem que ser isso, tem que ser de tal jeito. Às vezes eu queria abreviar alguns processos, alguns procedimentos, muitas coisas, muitos paradigmas, muitas coisas com relação à técnica. Eu já estava aprendendo de maneira diferente, até no próprio MAN, a gente já tinha experimentado outras formas de fazer lito. E então se criava um pouco esses
confrontos, digamos assim. Mas isso, Porque, com o tempo, foi se alinhando, foi se resolvendo. Depois, inclusive, o Neucindo passou para outra oficina de estilo, ali no metal, na estilo, e o Rogério, que era o filho do Neucindo, né? Virou uhum, meu super parceiro de oficina. A gente trabalhou mais de 20 anos junto e ele continua até hoje sendo meu impressor e é uma pessoa que maravilhosa. bacana. Então as É, coisas vão se amoldando, né? A gente tem que trabalhar junto em harmonia e tal. eles já vinham, né, de um preparo com o Danúbio, e aí quando você entra com toda essa contemporaneidade, experimentar materiais novos, então novo para eles, né, era difícil, né, você encarar o novo, experimentar novos materiais, novos elementos ali na litografia, outros efeitos, né, e teve essa rejeição por parte deles, porque você está no conforto, é muito bom, eu já sei fazer isso aqui, Ah, já está. sim. Mas criar possibilidades novas é mais complicado, é ousada, e nem todos estão preparados para isso, entendeu? Então você chegou com essa energia toda e transformou, então assim, foi uma dificuldade, eu acredito que foi dificuldade no começo, né, Miriam, para colocar os teus experimentos, as tuas dificuldades que você tinha com a Lito, né, para ver se dava certo, né, os teus estudos, tuas pesquisas, né, no Bom, e começo. aí com relação, com certeza, porque aí eu já estava buscando outras maneiras de impressão, outros suportes. Eu estava com uma ideia de sair um pouco dessa dessa ideia da gravura intimista, né? O A tradicional, né? gravura, a gravura Tradicional, com pequena, tinha aquela ideia assim de a gravura tem que ser olhada de pertinho, tem que, tem que ter uma intimidade e tal. E eu queria, na época, gravura grande. Eu queria mandar em salão, eu queria, enfim, já estava ganhando prêmios, participando de salões e tal. E aí eu comecei a buscar a ampliação da minha imagem, né? Era essa a minha grande proposta, assim, por um bom tempo. Eu queria usar crescer na outro suporte. imagem, usar Eu outro trabalhava outro suporte. suporte. Aí eu comecei a imprimir as minhas gravuras em sedas brancas, que tinham mais ou menos 1,20 m por 1 m. Eu usava várias pedras, eu continuo com esse trabalho até hoje. E aí comecei a imprimir, surgiu a série Monolitos, né? Que é o Bacana. nome que O vocês nome do também nosso usaram do é, grupo, né? do grupo. Então, eu tinha a série Monolitos, onde eu imprimi. Eu tenho, nossa, dezenas desses trabalhos impressos em seda branca. Trabalhei, continuo trabalhando com as impressões em lenços também. Aí é um outro Que projeto até bacana. que eu Tem outras que continuo. Ó, é. Olha ó. só que bacana, o lenço, né? Eu até separei algumas coisas, ó. São coisinhas que eu trouxe assim, só para. Eu fiz Tem lenço? uma. São lencinhos, ó. Ai, que bacana, Miriam. São lencinhos que eu vou coletando, tá? Eu vou coletando entre as minhas primas, minhas amigas, e vão me trazendo esses lencinhos e guardanapos. E eu vou imprimindo sobre esses outros suportes e vou, à medida que eu vou imprimindo, eu vou montando depois instalações gráficas usando 5, 10, 20, 30 lenços e vou compondo imagens maiores, né? Como se fosse um mosaico de Tô várias entendendo. imagens, tá? Outro Então, trabalho teu que assim, eu acho legal, que eu estava pesquisando e vi, que é aquelas joias raras, né? Que você coloca dentro de umas caixinhas, umas mini sim, impressões, que é isso. impressionante. Eu estou É sempre outra querendo sacada, né? É experimentar outra, né? outros suportes, outras maneiras de mostrar a gravura, outros meios, usando
pó de pó xadrez, pó de purpurina, pó de outras coisas, enfim, Eu trabalhando imagino quando você, bastante. Eu eu gosto também imagino, de trabalhar com a repetição. A mesma pedra, a mesma imagem vai se transformando, tá? bacana. Se apagando, ou renascendo, ou se transformando em outras, a partir de uma mesma pedra, várias imagens diferentes. Isso é uma coisa que eu sempre estimulei também na oficina de lito. É essa transformação da mesma imagem, tu poder usar uma mesma imagem de uma mesma pedra, tu imprime, tu faz uma edição e a partir daquela imagem depois tu transforma ela, tu acrescenta, tu tira, tu reimprime, tu coloca daí outra cor, enfim, e tu vai criando outras edições a partir daquela primeira. Eu imagino como é que ficou a mente dos impressores, né? Que olhava assim para ti, a mulher tá pagando a pedra, vai utilizar a Mas mesma é, pedra, mas sai, ele saiu do tradicional, né? Saiu do mas tradicional, assim, eu acho que eles, foi muito na legal. verdade, assim, no início, tudo vai se criando um estranhamento, assim, mas depois tu vai absorvendo aquilo, tu vai aceitando, quando tu vê os resultados, o próprio Rogério, depois ele ia ver as exposições, ele via os trabalhos prontos, ele dizia, bah, mas ficou legal mesmo, ficou bom, enfim, e nesse período todo eu fico muito feliz, sabe, Tomás, porque eu tô vendo aqui a Adriane, tem Tem vários vários alunos, artistas que foram bom. meus alunos, sabe, eu fico super feliz porque eu vi o trabalho de muita gente assim crescer dentro da oficina, mesmo pessoas, artistas que passaram pela oficina um semestre, 2 semestres, outros ficaram anos comigo. Mas o que eu acho bacana é que tu não precisa virar artista necessariamente, gravador. Tu pode Claro que não. simplesmente passar por uma oficina de gravura, conhecer a gravura, aprender. E bom, eu vou ser pintor, eu vou ser jornalista, eu vou É, ser, sabe? Mas eu acho que o legal é que dentro de uma oficina de arte, tu tem alunos de várias, oriundos de várias profissões e que possam crescer, aprender a gravura e é, crescer, né? Então é o isso que que eu é falo. legal também. É o que eu falo assim para os artistas aqui, meus colegas aqui, tem vários aqui que estão assistindo, para você não se prender, né, a só uma técnica, né? Ah, eu sou pintor, vou só fazer pintura. Mas a arte é livre, nós temos que estar descobrindo novas técnicas, novas maneiras de fazer arte de várias formas, né? E assim, É, a agora tem cereja uma do bolo, coisa a cereja também, do bolo Tomás. agora, viu? A cereja do bolo atualmente, que nós estamos desenvolvendo aqui no Fortaleza, é a litografia, né? Teve muita gente que não conhece a técnica da litografia, né? Que é através de uma pedra, né? Você tem um ditado que fala que é tirar leite de pedra, né? Então, assim, é bem difícil, é bem diferente de qualquer outra técnica e ela é apaixonante, né? Então, você sabe muito bem disso. Você trouxe, quando você veio dar aula aqui na Escola de Arte e Ofício, trouxe o chamado Pulo do Gato para a gente, né? Eu e o Gerson Pirajá, nós tínhamos já feito um curso lá na Universidade Federal de Pernambuco com o mestre Hélio. O mestre Hélio também veio aqui, mas aí ficou aquele tradicional, né? E você veio com alguma novidade, juntou com a do mestre Hélio e deu esse aprendizado, sabe? Que eu acho que foi Tu sabe, enriquecedor Tomás, para a gente. eu fiquei super feliz quando eu fui a primeira vez aí para Fortaleza, Uhum. na escola de arte. E por duas razões. Primeiro, assim, pelo retorno a uma oficina que estava em formação ainda. Porque a É, litografia ali ainda está no momento de se sedimentar. Ela já está sedimentada em Fortaleza, ali verdade, através de verdade. vocês.
Mas o grupo ali dos artistas, ele está se construindo e está num momento de muito aprendizado e de muita construção de conhecimento e de muita descoberta. E, ao mesmo tempo, eu tive os alunos jovens, aquela turma super jovem, super bacana, aqueles 20 alunos que tu também Foi, está trabalhei com tendo eles na essa gravura, experiência. na gravura em Exatamente. casa. É. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque justamente são jovens que estão. É tudo novo para eles. Se Agora tem der uma tempo, eu coisa vou que tu passar um videozinho falou. aí seu aqui lá na escola, viu? Eu Sim, preparei um é videozinho muito daqui da aluno. Se der legal. tempo. Nossa, aquela É, semana em Fortaleza, dentro da oficina de lito ali de gravura da Escola de Artes e Ofícios, para mim é uma coisa assim maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Aquele espaço é uma joia verdade. assim, é muito lindo e é muito bacana vocês terem aquele espaço. Acho que a Marley está fazendo um trabalho ali sensacional, o Eloy, enfim. Agora tem uma coisa que eu quero te dizer. Eu Opa. concordo contigo. Tu falaste, é bom fazer várias coisas, é bom fazer várias, né, se dedicar a várias É, técnicas e tal. Eu concordo contigo, mas uma coisa eu dizia para os meus alunos: quem faz tudo não faz nada. Porque acontecia muito assim, que tinha muitos alunos que, eu faço pintura, eu faço gravura, eu faço aula de papel artesanal, eu faço aula de não sei o que, eu faço isso, eu faço aquilo, ótimo. Só que às vezes quem faz tudo não faz nada, porque fica pulando de um lado para o outro. Daí tinha muitos alunos que eu ia em cima. Eu disse, não, o que, que é isso? Quem faz tudo não faz nada. é. Ou Mas tu tem que o, te dedicar. mas o meu questionamento em relação a fazer tudo é adquirir experiência, né? Porque quando um artista que só trabalha com a pintura, aí alguém comenta sobre ele, sobre a técnica de lito, mesmo que ele não siga lito, a estilogravura, a escultura, qualquer outra coisa, ele já passou por essa experiência, entendeu? Não é que ele vai ficar pulando de um lado para o outro. Pode até ser, ele vai separar um tempo para isso. Mas é interessante que o artista tenha uma experiência de um pouco de cada técnica, até para o Claro, aprendizado, né, para ele, entendeu? Eu concordo que a gente não tem que se dedicar mais a uma técnica, assim, até para você aprimorar mais. Mas sim. não custa nada o estudo também em outras, né, que faz parte do conhecimento, né? Não, até porque Miriam, para te escolher o teu caminho, tu tem que é, experimentar muitas coisas antes, né? Isso é Miriam, fala claro. um pouco aí, assim, falando nessas técnicas, você já desenvolveu, assim, outras experiências com outros materiais, tipo escultura, gravura eu sei que você faz, mas pintura, escultura, ou você se dedica mais à gravura? Eu fiz pintura, então, por muitos anos, e me formei em bacharelado em pintura. Claro, desenho, como todo artista, fiz gravura em metal, fiz estilo, fiz serigrafia, tá? Mas, a partir do início da década de 80, 85 mais ou menos, metade Uhum. da década de 80, eu conheci a litografia e aí não Se larguei apaixonou. mais, né? Eu me apaixonei pela lito e realmente assim é a linguagem que eu me dedico a vida toda, há muitos e muitos anos. Eu faço outras coisas, faço estilo, tenho algumas coisas que eu vou fazendo de linóleo em casa também, mas realmente assim, o meu foco, realmente o meu olhar mesmo, ele está voltado para a litografia. Eu Tanto acredito que que, ele é tão apaixonante que, assim, que eu vou até mostrar aqui, galera, ó. Eu queria saber, Miriam, com você, como surgiu o projeto de pesquisa do seu livro, né? Com o título Pedras Raras da Livraria Globo, né? Então, assim, tá ao contrário. é, Quais foram as dificuldades, né, que teve esse impacto, né? Eu li o livro e fala da questão do restauro das pedras, né, que estavam servindo de calçamento,
de calçadas lá nessa livraria Globo. E assim, você tinha falado para mim que foi o Danúbio que descobriu essas relíquias, né? Que estava com essas pedras dos rótulos, né? Então, assim, é muita coisa bacana, galera, que dá para ver, ó. Sabe, assim, muita coisa assim. Eu queria falar um pouco aí pra gente sobre essa descoberta, esse achado. Bom, só dar Eu um vou mostrando beijo aqui o aqui. livro. Tomás, eu tô vendo que tem um monte de gente. Eu vi até que fizeram algumas perguntas, mas realmente assim eu peço até desculpas, Não porque dá eu pra não gente, tô conseguindo trabalho histórico, né? A Adriana conversar tá falando. e sim, eu vi que a Yolanda tá mandando mensagens aqui, um beijo para ela, mas eu não tô conseguindo ver direito as perguntas e ao mesmo tempo conversar contigo. Então, eu peço desculpas até por isso. Mas realmente esse trabalho, essa pesquisa, esse projeto, né, da memória da litografia, ele começou na verdade em 2011, quando Vai falando que eu vou mostrando aqui o livro. Pode ir falando. na verdade assim, foi em 2001, tá? O Danúbio, ele trouxe lá para a oficina de lito um lote de pedras litográficas que ele literalmente desenterrou do piso da antiga livraria do Globo ali no Menino Deus. E essas pedras chegaram sem avisar, né? Ele simplesmente descarregou as pedras lá, era um lote de mais ou menos 100 pedras litográficas, e eu vi as pedras e tal, só que essas pedras ficaram lá paradas. Porque quando ele trouxe para a gente usar as pedras, para ponçar, para imprimir, para desenhar. E eu vi que tinha muita pedra que tinha rótulos, que tinha desenhos, imagens ali. Eu disse, ninguém mexe nessas pedras, essas pedras vão ficar ali. E realmente Bacana. ficaram ali por muitos anos. Até que em 2012 eu comecei a fazer esse projeto. Esse projeto ele foi inscrito no FAC, né, que era um Fundo de Uhum. Apoio à Pesquisa, que era do governo do estado, da Secretaria da Cultura, do estado do Rio Grande do Sul. Esse projeto foi contemplado, né, com um valor para publicação. Então, eu trabalhei durante 2 anos restaurando, catalogando, imprimindo essas 42 pedras. Esse trabalho foi feito com a ajuda do Rogério, né, que era o impressor. Uhum. Que O bacana, apoio Rogério. também é importante também citar a Silene Dalegrave e a Jane Machado. Elas fizeram um projeto gráfico, a editoração toda do livro, que ficou lindo. As fotos, enfim, foram elas que fizeram. E Estou esse mostrando aqui, projeto, Miriam, dos rótulos, né? Desses rótulos são bem sim. antigos, né? De qual é a década deles, assim? Você lembra? Você Bom, lembra desse esses rótulo? rótulos eles não têm data, a maioria deles, tá? Mas Ah, dessas 100 pedras, ficaram 42 em restauro, né? Que que resultou bacana. essa catalogação. E, enfim, foi um Riquíssimo projeto, material, né? sim, foi um projeto bem grande, durou 2 anos entre o levantamento, a triagem das pedras, a restauração das pedras, a impressão, a catalogação, enfim, foram 2 anos de trabalho super intenso. A gente conseguiu imprimir o mais próximo possível do original. Eu fiz uma pesquisa grande também junto ao Museu Júlio de Castilhos. Enfim, foi um trabalho bastante grande. Eu estou Bastante vendo aqui, significativo, estão né? me perguntando O se eu Ivo tá perguntando. identifiquei os autores. Uh, Alguns poucos rótulos tinha a identificação da gráfica, das antigas litografias, tipo litografia Weingartner, Irmãos Weingartner e outras, tá? Mas
autoria de artista não tinha. Eram rótulos de bebidas, diplomas, enfim, eram Era muito comercial, né? Não era nada artístico, né? Era rótulo exatamente, ilustrativo, né? O livro está à exatamente. venda, né, Miriam? O livro está à venda contigo, né? Como Sim, é que o pessoal pode encontrar esse livro aqui, que é um me riquíssimo manda, material? pode me mandar uma mensagem que a gente combina e eu envio o livro. Que Aí, bacana. Oi? não sei. Não, que Se tu ia me legal, per... do livro. Não, eu não, pode falar. Continua aí. Não, esse livro ele rendeu vários frutos, foi muito bacana esse trabalho, foram descobertas assim incríveis ao longo dessa pesquisa. Eu viajei até para o interior para conhecer lugares, né, onde originaram alguns rótulos, tipo Jaguarão, cidades do interior, e Ela foi durou quanto muito, tempo a tua muito pesquisa, bom. Miriam? Foram Quanto tempo de duração? 2 anos de pesquisa. Muito 2 anos trabalho, viu? direto. Muito bom. Que bacana. E Mas além dessa. É, paralelo a tudo isso, sempre dando aula, fazendo a pesquisa das pedras da Globo, produzindo as minhas gravuras, uh, participando de exposições e por aí vamos, foi indo. Miriam Topolar, multifacetada, né? Muitas coisas ao mesmo tempo, que é legal. E, aliás, né, tem até uma coisa que é bacana, que é o seu livro, né, que você fez. Daí fala um pouco aí sobre essa questão do livro, que é da receita da casa da tia, né, que você ilustrou, que eu achei muito bacana essa pegada da Ah, arte com a culinária, né, com as receitas das suas tias. E aí, como é que foi? Fala um pouco aí. tá aqui ele. Olha aí, rapaz. Ó. Receita da casa da tias. Muito bem. Como é que foi Bom, aí, Miriam? esse projeto, vou falar rapidinho, que eu acho que o tempo já está quase, né, Ah, a Tomás? gente tem 10 minutos ainda e 5 aqui para Então, encerrar. Vamos lá. esse projeto também foi uma coisa que aconteceu assim de uma maneira bem curiosa. Eu um dia pedi um caderno de receita da minha mãe, porque eu queria aprender a fazer um bolo que o meu filho gostava. Quando eu peguei o caderno de receita da minha mãe, eu fiquei encantada. Puxa, mas é uma coisa maravilhosa. Aquela letra dela, todas as receitas anotadas, tinha coisas coladas, Que tinha legal. recados, era muito lindo. Aí comecei a olhar, disse, eu quero ver os cadernos das minhas outras tias. Pedi para as minhas primas daí os cadernos das minhas outras tias e juntei tudo e comecei a escrever e digitar todas as receitas. Fiquei anos fazendo isso. Eu digitalizei os cadernos, as páginas, eu redigi, digitei as receitas, adaptei as receitas, fiz as receitas, muitas delas. Aí um belo dia eu levei esse projeto, comecei a montar, eu disse, mas eu vou fazer um livro. Mas aquilo também, eu disse, pá, mas fazer um livro de culinária, né, de receitas, o que que isso aí tem a ver? Mas o que que isso tem a ver com arte, com artes plásticas? O que que uma artista plástica tem a ver com culinária, com comida? Não Quer tem dizer, nada a ver. Eu disse, apesar de não ser da tem culinária nada a ser uma arte, ver. né? Apesar da Mas não culinária tem ser uma nada, arte, né? nada a ver. Aí, só que eu fiquei pensando o seguinte, mas tem tudo a ver. Não por culinária tanto ser uma arte, mas uma coisa. O meu trabalho todo como artista, ele está vinculado à memória, à identidade, ãh, às recordações, aos objetos. E essa ideia do resgate das receitas tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com O, identidade, com o, memória, com, com essa o busca, livro, né? né? O livro, né, Mira, ele reuniu 74 receitas, 77 ilustrações, dentre 41 litografias e 36 desenhos, né? Nossa, Eu acho Tomás, essa nem conex... eu não Foi, fiz a sabia disso. pesquisa.
Foi muito trabalho, entendeu? Então, assim, reuniu. Então, como é que era? Dá para tu abrir só um pouquinho aí do livro para a gente ver como é que. Tinha uma Sim, imagem, era. ó, Tinha para uma. cada receita eu coloquei uma imagem, tá? Ai, que bacana. Muitas Muitos são desses. litografias, outras são desenhos, outras são, enfim, 41 litografias e 36 desenhos. Muito massa. Depois tu me manda isso, porque eu não cheguei a contar. Mas aí Está. é isso, daí eu levei o projeto do livro para uma editora aqui de Porto Alegre, a Libretos, que é uma editora muito Uhum, legal, e ela que topou bacana. de fazer edição. A edição desse livro está esgotada. A Sandra Montenegro não vai ter, infelizmente, Sandrinha, porque o livro está esgotado na editora. Ah, Então, tem que fazer a segunda edição, né? A receita da tua tia é tem um que fazer sucesso, a, viu? tem que fazer a segunda edição. Então, são a Receitas da Casa das Tias, o nome do livro. Que bacana. Miri, a gente está aí, faltando 5 minutos aí para a gente finalizar nossa live. Eu acho que o papo tá bem bacana, assim, sabe? Você contar um pouco da sua história aqui pra gente, apesar de ser uma história muito rica, né? Uma questão que, em pouco tempo, você fez um resumo aí, como é que foi a sua trajetória lá no começo até agora. E eu acho que é muito gratificante, né, a gente ter esse contato, né? Eu fico muito feliz de ter aprendido litografias, assim, alguns detalhes que você passou, né? E eu estou repassando isso aí, mais o Jéssica Pirajá, para outros os alunos, outros artistas que queiram conhecer essa técnica, que ela é apaixonante, né? Então, assim, uma vez eu postei nas minhas redes sociais que eu era viciado na pedra. Foi bastante comentário, né? A Ela pedra é dá ilusão na. cachaça. Gravura é Ela cachaça, a dá. gente costuma Ou dizer é isso a galera, aqui. cara. É que vem a questão da pedra no outro sentido, né? Então, assim, queria que você finalizasse aí para a gente, das suas considerações finais, né? Para que a gente, em outro momento, a gente prossiga, porque o Coletivo em Gráfica, ele está com esse projeto, né? Nós já tivemos outros artistas que passaram pelo projeto Convida, e nós vamos dar continuidade, né? Nas próximas quintas-feiras, sempre vai ter um artista falando aqui sobre a questão dos seus processos artísticos e das gravuras, né? Então, assim, no começo eu agradeci o pessoal do Coletivo em Gráfica, né, no nome da André da Óleo, Sandra Montenegro, o Jesse Pirajá, o Zakira, que nós estamos sempre empenhados, né, a questão de desenvolver, né, de multiplicar a questão da gravura, da arte. Eu acho que é isso, né, não tem outra maneira a não ser através de live, através do virtual, né, por enquanto, né. E é isso, Miriam. Fala um pouco aí para a Não, gente finalizar, eu considerações queria finais. agradecer também, Tomás, pelo convite. Eu fiquei super feliz com esse convite. Agradecer o Coletivo em Gráfica. Vocês são maravilhosos e Obrigado. vocês têm uma fibra, uma força imensa. E isso é uma coisa que eu acho muito legal. Vocês são unidos aí, vocês estão produzindo. Então, eu queria agradecer muito. Eu queria agradecer também a Escola de Artes e Ofícios, a Marley, o Eloy, que me levaram a primeira vez para Fortaleza, né? E já são vários encontros que eu tive aí com vocês. Graças a eles que eu acho que a gente se. Graças à escola, né? Que eu acho que é um espaço maravilhoso, que a gente se conheceu também. Eu acho que é uma amizade que está se consolidando e eu fico super feliz com isso. Eu sinto saudades daí, da escola, porque me remete muito a esse tempo também que eu dei aula no Ateliê Livre. É. Então, eu queria Legal. agradecer vocês e também agradecer a todo esse pessoal que estava aí nos assistindo, nos ouvindo. E eu acho que muito legal essa tecnologia de a gente poder se aproximar. A gente está aqui no sulzinho do Brasil e vocês estão lá em cima, lá longe, e a gente está Ó, falando vai, e vai parece que a gente acabar está do aí, Miriam. lado.
Infelizmente vai acabar, tá? Eu agradeço a tua presença. E você vai voltar aqui em Fortaleza para passar para a gente a policromia das cores, tá? Na pedra. Um Com grande abraço aí para certeza. todos, tá, Um beijo pessoal? para Um grande abraço. todos. E venham também Obrigado para aí Porto por ter. Alegre. Vamos fazer essa parceria. Obrigado a todos Vamos aí. Um sim. abraço.